Boa noite. Que Deus nos ilumine e nos proteja. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre sintonia. O que é sintonia? Todos nós estamos numa sintonia agora. E espero que a gente esteja numa mesma sintonia, né? Que o que a gente for falar aqui hoje, o que a gente for estudar aqui hoje, permaneça conosco, né? Então, sintonia é uma energia. E o Espiritismo é muito envolvente porque ele dá para provar cientificamente, tá? Então, eu vou tentar primeiro explicar como funciona a sintonia. Me perdoa aqueles que eu já dei aula, eu vou falar só um pouquinho de matemática, mas não vou dar prova, não vou dar nada não, tá? Vai ser bem rapidinho. Então vamos imaginar que a gente esteja num lago, e esse lago está sem nenhuma movimentação, ele está muito tranquilo, a água não se mexe, não tem vento, tá? E aí a gente consegue pegar uma pedra e jogar essa pedra lá no meio desse lago. Vocês conseguem imaginar qual é o movimento que a água vai fazer? Ela vai fazer ondas, né? E essa onda é uma onda concêntrica. O que é isso, uma onda concêntrica? Ela tem o mesmo centro. E aí são várias ondas. Se a gente conseguir cortar essa onda, tá? Para a gente poder estudar, que é isso que a gente faz na matemática, na física, a gente pega os movimentos e começa a estudar os movimentos dos corpos. E se a gente cortar essa onda, a gente vai ver que ela tem esse formato assim, tá? Neste formato, a onda, porque eu cortei ela, né? Essa onda vai ter uma intensidade e um comprimento, tá? Essa onda é a mesma coisa que o nosso pensamento, as nossas energias. Então essa onda que a gente, né, essa energia é uma sintonia. Todo pensamento que eu faço é essa onda, é nesse estilo. Então eu só falei dessa onda para a gente pensar, refletir. Toda vez que eu estou pensando, eu estou emitindo uma onda. E essa onda, uma vez lançada no espaço, não tem jeito de deletar mais. Não é que nem no WhatsApp que eu vou lá, digito alguma coisa, meu Deus, não era isso que eu queria falar, vou lá e apago rapidinho. O pensamento não. Essa energia que a gente emite, uma vez lançada, sinto muito, não dá para deletar. E ela vai encontrar outras energias na mesma sintonia, na mesma frequência dessa onda. E aí é que mora o perigo. Porque, por exemplo, eu estou numa sintonia, numa frequência muito baixa com o Rogério. Eu não estou só com ele, porque ele pode não estar comigo, nós já vamos falar sobre isso, mas todas aquelas pessoas no universo que estão na mesma frequência que a minha, na mesma sintonia, se unem no pensamento. A mesma coisa se eu estiver numa frequência, numa sintonia mais alta. Quando eu penso em coisas boas, quando eu faço uma oração, eu estou numa sintonia bem elevada. A minha frequência é alta. E eu vou atingir só aquele que está na mesma sintonia que eu, do meu lado? Não. São todas as que estão no universo. Aquelas lançadas mesmo por aqueles que eu não conheço, mesmo por aqueles que não estão perto de mim. A gente consegue provar isso também quando a gente chega no trabalho ou chega no ambiente
Eu não sei, eu acho que acontece com todos nós aqui. Quando você chega num lugar e você não se sente bem, a gente não está vibrando, não está na mesma sintonia. E tem outros lugares que a gente sente, que a gente chega, a gente se sente tão bem que a gente não queria ir embora dali, queria ficar lá. Essa é uma sintonia boa, a gente está numa frequência boa. A mesma coisa quando a gente chega aqui às terças-feiras. Esse ambiente já foi preparado, já está com uma energia maravilhosa, numa sintonia, uma frequência dessa onda muito alta, porque ele foi preparado para nós, para que a gente possa se elevar. E aí a gente vem buscar isso. A gente pode estar lá fora, no nosso dia, foi um dia terrível, né? Por mais que eu orei, por mais que eu vigiei, eu não consegui manter a minha sintonia alta, ela abaixou, porque as vibrações são muito, muito grandes. E aí, a hora que eu chego aqui, eu penso em Deus, eu fecho meus olhos, elevo o pensamento, faço uma oração, vou tomar um passe. Porque o que é o passe? O passe é uma transmissão de energias. O passista, ele precisa estar bem para dar o passe. Porque ele tem que transmitir energias boas. Então a sintonia dele tem que estar boa. Então o nosso dia a dia, a gente precisa melhorar a nossa sintonia. É fácil? Não, porque todos nós ainda estamos aqui como provas e expiações, e a gente tem pensamentos ruins. A gente tem. E uma vez pensado, foi para o espaço. E ele vai encontrar outros. Mas isso não quer dizer que eu não posso mudar. Nossa, eu não sei vocês, eu costumo no fim do dia, no fim da noite, refletir sobre as minhas atitudes, sobre os meus, o que aconteceu, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu posso melhorar, uma reflexão no meu dia. E aí a gente pode falar, poxa vida, eu errei, e tentar mudar, fazer uma oração, um pensamento positivo, para poder aumentar a sintonia. E a gente não precisa fazer de uma vez só. Um pouquinho por dia que a gente faça, a gente vai criando o hábito. E se a gente for pesquisar lá no Google algumas imagens, quando eu estava preparando a palestra, eu fui lá, algumas imagens aparecem, quanto mais orações você faz, vai criando uma barreira no nosso corpo, e essa barreira, que é uma frequência boa, não deixa os outros pensamentos ruins atacarem a nós. Às vezes a gente chega no lugar de trabalho ou em casa e tem uma pessoa muito irritada. Se a sua frequência, se você está blindado, você não vai se irritar com aquilo, Você não vai cair na mesma sintonia da outra pessoa. Fácil não é mesmo, Mas a gente pode tentar. A gente pode ir cada dia mais melhorando. E quando Jesus estava sentado, naquela última quinta-feira, que ele estava sentado com os seus apóstolos, que ele pediu para Judas fazer uma oração, e João, no seu pensamento, queria perguntar a Jesus o que era amor. E assim que Judas terminou a sua oração, que por sinal foi uma oração maravilhosa, acho que já pressentindo toda a movimentação, Jesus virou para João e disse: João, meu filho querido, você quer saber o que é amor?
E eu vou te responder: amor é a única palavra, é a única coisa que pode substituir Deus, porque Deus é amor. Deus é puramente amor. Se a gente não tiver amor, a gente não consegue nenhuma outra virtude. E os mandamentos, né? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que para você amar o próximo, você tem que amar a você primeiro. Então ame. Ame, tente ficar numa vibração, numa sintonia muito grande. E tudo aquilo que é feito com amor é recebido com maior alegria pelos nossos mentores, pelos nossos anjos da guarda. Porque é isso que eles querem. Eles querem nos manter no caminho fácil, no caminho da evolução. Existe uma historinha verdadeira que a avó criava uma neta e a neta chegou para a avó e falou assim: olha, esse fim de semana vai ter uma festa lá no morro e eu quero participar dessa festa, eu vou. E a avó, não querendo contrariar a neta, mas assim, o coração dela apertou muito, muito, porque sabia que se ela adentrasse ao morro, poderia acontecer alguma coisa, ainda mais quando é festa. E ela ajoelhou naquela noite no seu quarto e pediu: Deus, por favor, faça com que a minha neta não vá a essa festa. E passaram-se 2 dias, já estava chegando o fim de semana, a neta chegou para ela e disse: vó, eu não estou me sentindo bem, eu não vou a esta festa. Então veja bem, por amor, essa oração chegou até os páramos divinos e foi atendida. Então a vibração, né? A sintonia que essa avó teve com o divino foi maravilhoso. Mas foi na forma do quê? Foi na forma de amor. Só o amor cura. Só o amor que resolve. E quando eu estava lendo essa historinha, eu lembrei que o Túlio já estava em Brasília e ele veio com um amigo e ia ter um show de um cantor em Monte Alto. Não, porque eu quero ir nesse show, e ele queria, porque queria levar a irmã junto. Aquilo já me deixou, né? Meio assim, já não queria que ele fosse. Eu sei que saímos, eu e o Stefano fomos até Ribeirão comprar o bendito ingresso do show. Mas eu fui daqui lá pedindo para Deus que se não fosse, que se tivesse alguma coisa, que se fosse acontecer alguma coisa naquele show ou naquela estrada, que fizesse alguma coisa para que ele não fosse, para que eles não fossem, né? E fomos, não deu nada errado, comprou, não, deu uma, né? Diz que era em Sertãozinho, e aí chegou lá em Sertãozinho, não era em Sertãozinho, tivemos Ribeirão comprar. No fim comprou o ingresso e não deu errado, então falei, bom, então acho que é para ir, né? E fui. Se passaram 15 dias, porque aí o show ia ser, aí vem a notícia, o Túlio chega e fala assim para mim: mãe, cancelaram o show. Eu falei, meu Deus, era tudo que eu precisava. Então aquilo me deu um alívio, mas não era satisfação não, porque eu nunca proibi de ir, mas a sensação que eu tive quando ele falou que ele ia levar a mãe, a sensação não foi boa. E eu só tinha que pedir, a única coisa que eu tinha que pedir era: por favor, Deus, se for para dar alguma coisa errada, não deixa, não permita. Então às vezes a gente precisa, né,
pedir para Deus, não ser orgulhoso. E não precisa fazer nenhuma oração decorada. É aquilo que realmente vem do coração, que vem de amor, do amor, né? Do amor de mãe, do filho, o amor de amigo, mas que seja feito com amor, porque amor é Deus. É Deus. E toda vez que a gente pensar, em algo que não seja bom, e a gente sabe quando não é bom, a gente sabe. Você sai de um supermercado com um monte de coisa na sacola de comida, chega alguém pedindo alguma coisa e você fala, não, eu não tenho nada para te dar, aquilo você vai se sentir que não é bom, que você fez algo errado. Não que fez errado, mas deixou de ajudar alguém. Então aquilo já vai te consumindo, né? Já é uma sintonia não muito legal. E na vida da gente, muitas pessoas às vezes estão na nossa vida e de repente elas já não fazem mais parte. E às vezes a gente não entende o que aconteceu. É que a sintonia, as energias vibratórias mudaram. Às vezes a gente passou por uma outra fase e que precisamos evoluir. Não que a gente vai deixar de lado, que vai perder a amizade, nada disso. Muitas vezes a gente tem que regressar para tentar ou pedir ajuda ou para ajudar alguém. Então, muitas vezes a gente precisa analisar onde que nós estamos, qual é a sintonia que a gente está. E a sintonia pode ser em todos os lugares, não precisa ser só aqui na casa espírita. Na nossa casa nós vivemos em sintonia. E tem uma coisa também, a sintonia não é só de encarnados. A sintonia também são dos desencarnados. Eles também possuem sintonia, também possuem energia. Tanto as energias boas como as energias ruins, não tão boas. E a gente sintoniza, como eu disse para vocês, joga no espaço. E a energia dos desencarnados também está lá, juntas. É como se fosse um emaranhado de fios. E a gente está lá junto. Tanto do encarnado como do desencarnado. E a gente vive 24 horas em sintonia. Mesmo quando a gente está descansando o corpo físico, porque o espírito não descansa. O corpo físico sim precisa descansar, mas o corpo espiritual não. Ele sai em busca de aprendizado durante a noite. E mesmo nesta hora a gente está em sintonia, a gente está emitindo energias, pensamentos. Por isso que a gente deve orar e vigiar. A gente deve sempre pensar no que eu devo fazer. E a gente tem o livre-arbítrio, né? É aquele ditado. O plantio, ele é facultativo. A gente planta se quiser. Só que a colheita é obrigatório, em todos os sentidos. Então, vamos pensar, o que a gente vai plantar para poder colher. Se a gente plantar amor, a gente colhe amor. Se a gente plantar egoísmo, a gente vai receber egoísmo, vai colher egoísmo. Orgulho, a gente vai receber orgulho. Então, tudo aquilo que a gente planta,
a gente colhe. E que a gente possa, né, nessa noite, receber todas as vibrações melhores possíveis dos nossos mentores, né, de nós aqui encarnados e dos desencarnados também. E que a gente possa, né, fortificar a nossa energia boa. Que as nossas ondas sejam de frequência alta, para que nada lá de fora possa nos atingir, né? Mas sabemos que em algum momento, às vezes, a gente dá uma escapadinha, mas é normal, nós estamos aqui para aprender, né? Basta a gente recorrer à oração. A oração é a melhor coisa para chegar aos parâmetros divinos. Feita com amor ainda, melhor ainda. Tem uma outra historinha que a mãe e a filha viviam numa fazenda, muito longe, distante de uma cidade, de uma cidadezinha, de uma vila. E a mãe estava muito doente e tinha só algumas moedas. E nessa vila tinha um farmacêutico, que era o médico, era tudo ali. E a mãe falou assim: filha, pega essas moedas e vai lá, compra um remédio, porque eu estou muito mal. E diga-se de passagem que o farmacêutico era ateu, né? Chegou lá, a menina explicou o que estava acontecendo. Ele falou: não, pode deixar que eu vou fazer um remedinho para sua mãe. E foi no laboratório dele fazer o remédio. Fez o remédio, entregou o vidrinho e falou assim: vá correndo, entregue para sua mãe. Nisso chegou uma outra pessoa na farmácia e ele voltou no seu laboratório. Quando ele chegou no laboratório, ele viu que ele deu o vidro errado para a menina. Que aquele vidrinho que ele deu para a menina ia matar a mãe dela. E ele, mais do que depressa, orou. Isso porque ele era ateu. Senhor, não deixe que essa criança chegue à sua casa como vidro. E a menina, como saiu correndo numa disparada, sem tempo, caiu, tropeçou, caiu e quebrou o vidro. E ela, desesperada, porque não ia poder salvar a mãe, voltou correndo, chorando, implorando para o farmacêutico que ela tinha quebrado o vidro. E o farmacêutico, então, mesmo ateu: pai, obrigada. E deu outro vidro. E ele fez aquilo por quê? Por amor. Porque o pouco de moeda que ela tinha não pagava o remédio. Então ele não precisa, né, de uma religião, não precisa acreditar em Deus. Apesar que ele era ateu, mas ele pediu a Deus. Porque na hora do vamos ver, né, pode ser ateu, pode ser o que? Meu Deus, ai pai, né? Não é assim que a gente faz? Né? E até esse homem também pediu. E toda vez que a gente pede com amor, a gente recebe. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça na nossa fé e na nossa sintonia. Obrigada pela paciência e pelo ouvido.